E se eu te dissesse que tem uma maneira de construir seu patrimônio sem depender das oscilações da bolsa, oscilações no seu banco ou do seu próximo investimento da moda, mas cuidando da maneira como você usa o ativo mais valioso que você tem, que é você. Nesse vídeo eu vou te mostrar como o autoconhecimento é a base para a construção de patrimônio de forma segura e previsível, fugindo dos investimentos tradicionais e sem precisar virar especialista em finanças. Eu sou a Marina Vovi, trabalho com prosperidade alquímica e nesse vídeo eu vou te apresentar também uma curva de crescimento patrimonial em 5 etapas para transformar tempo, energia, crédito e escolhas em patrimônio real. Mesmo que se a sua rotina traz muito cansaço, mesmo que você tenha algumas dívidas e mesmo que você hoje ache que não nasceu para isso. Se isso faz sentido para você, fica até o final, porque eu também vou te mostrar aonde você está hoje nessa curva e qual é o seu próximo passo mais inteligente para dar agora. Vamos começar do começo. A premissa essencial de todo o trabalho que eu conduzo com a prosperidade alquímica, com o trabalho de arquitetura patrimonial é: você é o ativo mais valioso da sua vida. Não é o imóvel, não é o fundo de investimentos, não é a sua empresa. Quando o corpo adoece, ou quando a mente paralisa, ou quando você se desconecta daquilo que te move, é um sintoma de que algo precisa ser integrado, liberado, ressignificado. Toda a sua estrutura financeira depende da qualidade que você está presente na sua própria vida. Porque de nada adianta você fazer um lindo planejamento financeiro se há falhas na sua gestão de tempo, de energia, de dinheiro. Isso faz com que você tenha a sensação de que vive correndo, mas nunca chega em lugar nenhum. Por isso que as jornadas que eu conduzo com o meu trabalho visa cuidar dessas estruturas internas e externas, paralelamente. A gente hoje vive numa cultura que treinou a gente para enxergar valor só no que produz retorno rápido. É uma lógica de produtividade infinita que deixa a gente numa corrida, sempre pensando na próxima meta, que depois dobra a meta que nunca acaba. O resultado disso são dinâmicas de cansaço crônico, ansiedade, de não conseguir se priorizar. A rotina vira uma linha reta de subida para sempre mais, sempre para ontem. O que eu proponho é trocar essa linha reta da exaustão por uma curva consciente de construção de patrimônio. Uma jornada em etapas em que você vai subindo degrau por degrau, que inclusive traz melhores resultados comparados aos resultados dos investimentos tradicionais, que prevê longas projeções de 15, 20, 30 anos para alcançar a independência financeira, se focando apenas nessas dinâmicas de aporte mensal. Isso porque nessa dinâmica tradicional, o crescimento do seu patrimônio depende passivamente tanto do mercado quanto do seu próprio aporte mensal de recurso. Não considera as alavancas de aceleração. Nos programas de implementação que a gente conduz, a gente tem estratégias de construção de ativos que geram pico de liquidez e esses picos de liquidez fabricam renda em um tempo muito mais curto, já que usam alavancas de implementação alinhado a um trabalho de autoconhecimento. Porque a estrutura financeira que a gente consegue planilhar, projetar e mensurar é um reflexo da estrutura interna que quase sempre é invisível. Isso a gente não pode desconsiderar. Por isso eu não abro mão das ferramentas terapêuticas para ajudar nas dinâmicas, ferramentas que eu vou citar aqui algumas delas, né? Uma das ferramentas é o mapeamento de crença, para a gente olhar com calma para tudo que a gente aprendeu sobre dinheiro com os nossos pais, nas dinâmicas de infância, na adolescência, na vida adulta. A gente consegue ver do alto esses roteiros ocultos que fazem com que a gente se sabote, que a gente aceite menos do que a gente merece,
ou que mantém a gente preso nesses ciclos de repetição dos mesmos ciclos. Outra ferramenta são ferramentas de exercícios sistêmicos para ajustar o merecimento. A gente trabalha no nível mais profundo, aquela sensação de eu não mereço, isso não é para mim, uma insegurança meio crônica que na nossa mente tem sempre uma vozinha com medo de perder tudo. Essas são práticas inspiradas na visão sistêmica que ajuda a colocar a cliente no lugar mais adulto e digno diante do dinheiro, dos resultados, das oportunidades. Outra ferramenta que é essencial nas minhas dinâmicas é a ferramenta da técnica das Seven Healings, que é uma técnica fantástica de liberação de memórias, que permite que a gente vá entrando em camada emocional e energética que não se resolvem só com a racionalização, com a terapia falada. Essa é uma técnica que conduz o corpo a uma autocura através da liberação de memória que ficam presas através do que a gente vive, das memórias associadas às perdas, falências, vergonhas, medos em relação ao dinheiro. Em paralelo a isso, enquanto a gente constrói esse olhar de reorganização do terreno interno, consequentemente, uma nova estrutura começa a aparecer na nossa conta bancária, na maneira com que a gente encara as negociações, as escolhas de investimento. E é por isso que eu repito tanto, você é o seu ativo mais valioso. Se o ativo interno está travado em crenças de escassez, de não merecimento, qualquer estratégia financeira vai bater no teto invisível. Então vamos lá, agora eu vou te apresentar de maneira prática quais são as 5 etapas do processo de arquitetura patrimonial, que, como você já entendeu, ela acontece em paralelo às dinâmicas de autoconhecimento. A primeira etapa é a construção de ativo e um chão de segurança. Saber de onde vem o dinheiro, para onde vai, organizar a vida financeira, encarar as dívidas com estratégia, criar a primeira reserva financeira, registrar esse fluxo de entrada e saída. E, em paralelo, alinhar a gente no nosso fluxo de vitalidade, trazer consciência e estratégia para a nossa melhoria do sono, alimentação, para a nossa rotina de autocuidado, de descanso. Segundo ponto é esse pico de liquidez que eu já falei antes. É uma forma da gente ter mais fôlego de caixa, mais respiro na nossa agenda, mais clareza mental, parar de viver só apagando incêndio e começar a dar limite, começar a dizer não para o que está te drenando e ter esse fluxo para a gente chegar no módulo 3, na etapa 3, que é fabricar os recebíveis. Então, com um pico de liquidez, a gente consegue fazer investimentos estratégicos para que eles retornem de uma forma mais inteligente. Próxima etapa, o 4, é pensar nessa tríade de escala, onde, como numa engenharia de arquitetura patrimonial, escalar com tempo, com energia, com dinheiro, alinhado com os nossos processos claros, com o nosso planejamento, trazendo um fluxo de caixa mais previsível e os nossos investimentos sendo escolhidos com critério bem definido, de acordo com a nossa proposta, para chegar na quinta etapa, que é ter uma base de ativo que mantém essa renda previsível chegando para nossa liberdade financeira. É aí que o patrimônio realmente se sustenta alinhado com a nossa postura de bem viver. Inclusive tem um vídeo nesse canal sobre a postura do bem viver e essa é um mapa para você saber aonde você está e para onde você está indo sem se perder de si no caminho. Isso acontece porque a nossa estratégia de investimento é baseado em 3 mercados milenares: o mercado de terra, o mercado agro e o mercado de energia. Em vez de você ficar perdida em dezenas de produtos financeiros ou dependendo da indicação do seu assessor ou do gerente de banco que tá também dependendo daquilo para ele ser remunerado, a gente entende que há 3 mercados que existem há milênios e que continuam essenciais. Essas áreas que sustentam a vida até hoje, que é a área de terra, da moradia, do alimento, de energia, hoje eólica,
solar, eles trazem uma base concreta e dentro do programa de implementação você aprende a acessar as oportunidades desses mercados de uma forma estruturada, mesmo que você nunca tenha investido antes. Voltando para o pico de liquidez, né? Que é uma estratégia que muitas vezes a gente traz a estratégia de retropatrimônio, que é vender o seu imóvel para você mesma. Esse momento de criar pico de liquidez é um momento de você conseguir multiplicar com mais rapidez, trazendo mais tempo para você. E é uma oportunidade que você tem para ver o que você já tem hoje. Quais são inclusive suas competências, seu histórico profissional, e reorganizar isso para você liberar também novas fontes de receita. Eu digo que quando a gente tem a oportunidade de resgatar esse patrimônio esquecido e colocar de volta para a circulação de uma forma inteligente, planejada, a gente distribui para a vida mais oportunidades. Isso faz com que aumente a velocidade na sua criação de patrimônio e você consegue usar a sua capacidade de crédito de forma inteligente. O crédito, ele aparece então como uma alavanca, não como uma prisão, um aprisionamento. Em vez da gente usar esse crédito como uma dívida de consumo, a gente usa o crédito de uma forma estratégica para acessar ativos que geram renda, principalmente nesses 3 mercados milenários que eu já te comentei. A gente ressignifica muitas vezes a visão que a gente tem de crédito como vilão e encaixa dentro da gente também uma ferramenta com um risco calculado que traz uma previsibilidade de que, claro, feito de forma estratégica, vai reduzir o seu tempo para você ter a sua renda vitalícia mensalmente na sua conta. Talvez você já tenha ativos importantes por aí e talvez agora você já está identificando que você precisa usar melhor a sua capacidade de crédito, ver como pode encaixar essa estratégia de pico de liquidez. Se qualquer que seja o lugar que você se vê hoje, uma coisa continua sendo a mesma. Você continua sendo o seu ativo central. E a partir da sua escolha, da sua visão de futuro, das suas decisões, é que a construção de patrimônio ela vai estar a serviço de uma forma muito mais rápida, através da estratégia de arquitetura patrimonial, de uma forma segura, previsível. É uma maneira de deixar de desperdiçar energia com risco desnecessário, parar de depender de só um produto pronto e seguir por um caminho com uma estrutura bem alinhada, com módulos claros e se alinhando de dentro para fora. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar melhor sua jornada de construção patrimonial, escreve aqui nos comentários. E se você quiser receber um plano personalizado, agenda seu horário clicando no link da descrição.